Agora a gente vai falar como que a gente faz para atributos numéricos. A ideia dos atributos numéricos, a gente pode dividir e descobrir qual que é a divisão quando você tem números contínuos, é dividi-lo de uma forma que o ganho de informação seja o maior possível. Então essa que é a nossa ideia quando a gente tem atributos numéricos contínuos. Aqui a gente fez a coordenada x e y de classes verdes e vermelhas, né? E aí você vai ter o que você vai fazer? Por exemplo, eu vou no x aqui e vou tentando fazer vários cortes. Eu pode fazer eu simular vários cortes, por exemplo, de 0,1 e 0,1. E aí vamos simular se vai ser entre tipo 0,1 para a esquerda, tipo e 0,1, tipo entre 0,1 para a esquerda e maior que 0,1 vai ser uma classe, menor que 0,1 vai ser outra classe, vai ser um corte. Aí eu vejo ganho de informação nisso. Eu vejo 0,2. Aí, por exemplo, 2. Menor que 2, qual que é o ganho de informação quando eu faço um corte aqui no 2? Qual que é o corte quando eu vou fazendo mais à direita? E aí você vai descobrir, por exemplo, que o corte no meu 2 é o que tem maior de ganho de informação nesse meu exemplo aqui. Aí eu vou fazer o x menor que 0,2, x maior que 0,2. Ótimo. Depois eu vou fazer um outro corte. E o meu outro corte, por exemplo, pode ser no y. O y menor que 3,5. Aí o menor que 3,5, menor que 2 e menor que 3,5 já vai ser tudo verde, concordo? Então aí eu já posso parar de cortar. Quando é maior que 3,5 eu posso ainda fazer um corte. Então aí como que eu vou fazer o meu corte com y? Que aí se eu fizer o corte com y aqui, eu vou conseguir um vermelho aqui que seria vermelho e o outro seria verde. E depois, quando fosse maior que 2, eu poderia fazer um corte do y quando for maior que 3 ou menor ou igual a 3. E aí, quando menor ou igual a 3, você ainda pode fazer um corte entre menor que 4 e maior que 4. E ótimo, aqui está a nossa superfície de decisão aqui. Então, o que acontece aqui? Eu acabei sem querer passando, deu até para mostrar um pouquinho rápido. Aqui nessa região que só tem um vermelho, uma bola vermelha, você tem um possível overfitting, porque uma pequena quantidade, uma pequena variação no teu dado, isso daqui vai ser verde. A gente usa poda quando você está usando valores numéricos contínuos, a poda vai ser, um dos critérios é você ter algo puro, né? De tipo, todo mundo ser verde ou todo mundo ser vermelho. Mas o grande problema disso é que pode ocasionar overfitting, igual nesse caso aqui. Então aqui é um exemplo que a gente está mostrando de algo que ocorre com a árvore de decisão. E aí, com essa árvore de decisão, pode ocorrer overfitting se você estiver podando sempre com valores numéricos contínuos e você acaba chegando num valor igual esse aqui, né? Que você acaba tendo pouquíssimas instâncias aqui e você deixar ela só aqui e você acaba tendo um overfitting. Ah, e uma coisa importante lembrar, né? Eu fico fazendo isso num plano cartesiano que é visível, né? Visualizável. Nem sempre a gente tem uma coisa tão visualizável assim, mas isso não é um problema, né? E aí, a ideia, o que você pode fazer para diminuir o overfitting, para resolver isso? Você pode fazer uma poda na árvore. Por exemplo, quando 80% das instâncias pertencerem a uma determinada classe, eu não quero mais fazer corte nessa árvore. Tem uns outros exemplos, e até são parâmetros, por exemplo, quando você usa um scikit-learn, alguma coisa assim, um API, né, do Python para árvore de decisão. Tem outros parâmetros que você pode mudar, por exemplo, o nodo dessa árvore deve possuir no mínimo tantas instâncias para ser divididas, e o nível máximo, justamente para você não fazer uma árvore menor e também não ficar recortando ela tanto. E aí acaba diminuindo o overfitting, porque os outliers não vão ser considerados exceções, né? As exceções não são consideradas. E ela vai ser menos sensível a ruídos nos dados e vai poder generalizar melhor. Então essa que é a ideia nossa na árvore de decisão, uma forma de reduzir o overfitting específico para a árvore de decisão. E aqui você vai fazer, por exemplo, nesse caso, é interessante que assim, pelo menos 10 instâncias para dividir um nodo, você acaba tirando, podando essa árvore nessa parte aqui e fazendo também que aqui seja tudo verde. Quando você chega no maior que 3.5 e x menor que 2 e maior que 3.5. E aí você consegue falar que aqui nessa parte todo mundo é verde, né? Que seja crédito aprovado, o que for.
Mas essa que é a ideia de você melhorar para diminuir a chance de overfitting.